No remoto planeta de Chandria, um mundo de paisagens estonteantes e mistérios ancestrais, a natureza se manifesta em formas surpreendentes, florestas bioluminescentes, oceanos de tonalidades vibrantes e montanhas que parecem tocar o firmamento. Chandria é habitada por uma civilização alienígena secular, que se orgulha de uma cultura profundamente enraizada no equilíbrio entre tecnologia e a energia vital da natureza. Seus habitantes cultivam rituais e tradições que reverenciam os ciclos naturais e os segredos do cosmos, vivendo em harmonia com o ambiente e mantendo uma política de isolamento que preserva sua identidade. Há muito tempo, barreiras culturais e tecnológicas foram erguidas para manter Chandria intocada por influências externas, protegendo seu modo de vida e sua filosofia de coexistência pacífica com o planeta. Neste contexto, a chegada dos humanos surge como um evento disruptivo, um elemento inesperado que desafia a ordem estabelecida. Os nativos, acostumados à estabilidade e à preservação de seus rituais, veem os recém-chegados com desconfiança e até hostilidade. As lendas e histórias passadas de geração em geração alertavam sobre os perigos de perturbar o equilíbrio sagrado do planeta, e os humanos, com sua fama de impetuosidade, parecem representar exatamente essa ameaça. Ainda assim, o ambiente exuberante de Chandria, com seus segredos escondidos e paisagens que inspiram tanto temor quanto admiração, prepara o terreno para uma narrativa épica, onde o choque cultural se transforma em uma batalha de vontades e onde o impossível pode ser conquistado. Este é o cenário onde a determinação humana se mostrará capaz de alterar o destino de um mundo que, até então, os rejeitava. A chegada dos humanos a Chandria é marcada por uma jornada longa e repleta de incertezas. Partindo de uma terra distante, a frota interestelar, liderada por pioneiros e cientistas destemidos, atravessa o cosmos em busca de novos horizontes e refúgios para a humanidade. Ao adentrar o espaço de Chandria, os exploradores deparam-se com um planeta que mescla beleza e perigo, onde cada canto parece guardar um segredo milenar. Ao pousar, as naves humanas tocam solo em regiões marcadas por formações geológicas singulares e florestas cintilantes, que despertam tanto a curiosidade quanto o receio dos tripulantes. Os primeiros contatos, embora cautelosos, são permeados pela surpresa. A atmosfera, repleta de compostos orgânicos e uma luminosidade única, desafia os parâmetros conhecidos da ciência humana. A equipe de desembarque, liderada por um grupo de oficiais experientes e cientistas ambiciosos, estabelece um acampamento base, onde iniciam a coleta de dados e amostras. Contudo, essa presença não passa despercebida para os habitantes de Chandria. Observando de longe, os nativos interpretam a chegada dos humanos como uma invasão, uma ruptura no delicado equilíbrio que há séculos sustentava seu modo de vida. As primeiras interações se desenrolam em um clima tenso. Enquanto alguns humanos tentam estabelecer contato pacífico e trocar conhecimentos, os nativos respondem com gestos de alerta e hostilidade velada. Essa colisão de mundos e culturas coloca em evidência as diferenças fundamentais entre os dois grupos, prenunciando os conflitos que estão por vir. Assim, a chegada dos humanos marca o início de uma nova era para Chandria, onde o medo do desconhecido se mistura à esperança de transformação e onde cada passo dado redefine os rumos de um planeta outrora intocado. O primeiro contato entre humanos e os nativos de Chandria rapidamente se transforma em um confronto inevitável, permeado pela tensão e pelo choque cultural. Nas primeiras horas após o desembarque, as diferenças de linguagem, costumes e tecnologias criam um ambiente de incompreensão mútua. Os nativos, acostumados à tranquilidade e ao equilíbrio natural, interpretam a presença humana como uma afronta à ordem sagrada de seu mundo, enquanto os exploradores veem nos habitantes locais uma oportunidade para aprendizado, talvez, uma aliança. Contudo, pequenos incidentes acendem a chama do conflito. Uma tentativa desajeitada de comunicação resulta em mal-entendidos, e gestos amigáveis são confundidos com atitudes de dominação. Confrontos físicos surgem quando patrulhas nativas se aproximam para investigar os recém-chegados, e os humanos, temendo represálias, erguem barreiras de proteção. Nesses momentos iniciais, cenas de tensão e fuga se desenrolam entre a densa vegetação luminescente e as ruínas de antigas construções naturais, testemunhando a colisão de duas formas de vida tão distintas. A desconfiança se agrava com o uso de tecnologia humana, que os nativos jamais viram, e que simboliza poder e destruição. Incidentes isolados, como a queda de equipamentos e explosões acidentais, alimentam rumores de que os humanos seriam seres beligerantes e invasores determinados a subverter o equilíbrio de Chandria. Esses conflitos iniciais, embora de curta duração, deixam marcas profundas, cicatrizes tanto físicas quanto emocionais, que se espalharão por todo o planeta.
Cada confronto reforça a narrativa de que a coexistência pacífica parece impossível, criando um ambiente em que o medo e a raiva se intensificam. Assim, os primeiros embates se tornam o prenúncio de uma batalha maior, onde ambos os lados terão que decidir entre a destruição ou a adaptação, pavimentando o caminho para uma guerra cultural e física que definirá o futuro de Chandria. Confrontados com um ambiente tão radicalmente diferente do que conheciam, os humanos logo se veem obrigados a se adaptar para sobreviver em Chandria. As condições adversas, desde a atmosfera peculiar, repleta de compostos químicos desconhecidos, até a flora e fauna hostis que desafiam a lógica terrestre, impõem desafios diários que testam os limites da engenharia, da medicina, sobretudo, da criatividade humana. A equipe de exploradores, liderada por cientistas e oficiais experientes, inicia um processo intenso de estudo do ecossistema local. Equipamentos de ponta são modificados para analisar a composição do solo e da atmosfera, enquanto biólogos e ecologistas coletam amostras das plantas bioluminescentes e dos organismos que parecem possuir características quase mágicas. Essa busca por conhecimento não é apenas acadêmica. A sobrevivência depende da capacidade de entender, eventualmente, dominar os recursos do planeta. Paralelamente, os humanos precisam ajustar seus hábitos e suas tecnologias para lidar com as condições extremas. Roupas e equipamentos de proteção são adaptados para filtrar substâncias tóxicas e para permitir a comunicação em um ambiente onde os sons se propagam de maneira diferente. Esse período de adaptação é marcado por erros, acertos e uma constante troca de informações entre os membros da equipe, que, unidos pela necessidade, desenvolvem uma coesão inédita. Enquanto isso, a pressão externa, vinda dos nativos desconfiados, intensifica o sentimento de urgência para encontrar soluções práticas. Os desafios impostos por Chandria fazem com que cada dia seja uma lição sobre resiliência, inovação e a capacidade de transformar adversidades em oportunidades. Assim, a adaptação dos humanos não se resume à sobrevivência física, mas também se reflete em uma transformação cultural, que os prepara para os conflitos que se avizinham e para a conquista do planeta que, inicialmente, os rejeitou. Em meio às adversidades e ao constante risco de hostilidade, a determinação humana emerge como a principal arma na luta pela sobrevivência e pelo domínio em Chandria. Cada obstáculo enfrentado, desde as barreiras naturais do planeta até a resistência dos nativos, é encarado com uma coragem singular que desafia todas as probabilidades. Os humanos, conhecidos por sua adaptabilidade e inventividade, demonstram que o verdadeiro poder reside na união e na perseverança frente ao desconhecido. Os relatos das primeiras semanas em Chandria se transformam em lendas de bravura. Equipes que, mesmo diante de perigos iminentes, exploram áreas inóspitas em busca de recursos. Cientistas que arriscam suas vidas para decifrar os enigmas da biologia alienígena. E líderes que inspiram seus companheiros a não recuarem diante do medo. Essa determinação não é fruto apenas do instinto de sobrevivência, mas de uma profunda convicção de que a humanidade tem um papel maior a desempenhar no universo. Um papel que exige ousadia e a capacidade de transformar o impossível em realidade. A resiliência dos humanos em Chandria é ilustrada por iniciativas que parecem quase suicidas, mas que, ao mesmo tempo, se transformam em marcos de superação. Treinamentos intensos, experimentos arriscados e estratégias audaciosas se multiplicam em um cenário onde cada vitória, por menor que seja, alimenta a chama da esperança. Esse espírito indomável, forjado na adversidade, faz com que cada membro da equipe se veja não apenas como um sobrevivente, mas como um pioneiro capaz de mudar o destino do planeta. A determinação humana, implacável e criativa, acaba se tornando o fator decisivo para transformar a percepção dos nativos, que começam a enxergar os recém-chegados não como invasores, mas como forças capazes de reescrever a história de Chandria. É essa força interior, a união de esforços e a incessante busca por conhecimento, que pavimenta o caminho rumo à conquista e à reinvenção de um mundo que, até então, os rejeitava. No decorrer da convivência forçada com Chandria, os humanos começam a desvendar segredos ocultos no planeta, recursos e tecnologias naturais que, se compreendidos, podem virar o jogo na disputa contra os nativos hostis. Em meio à exploração incessante, uma descoberta surpreendente emerge, um mineral raro, batizado de luminita, que possui propriedades energéticas e regenerativas inigualáveis. Pesquisas iniciais indicam que a luminita não só é abundante em determinadas regiões do planeta, mas também pode ser utilizada para aprimorar as tecnologias humanas, como escudos de proteção, sistemas de propulsão e até mesmo para a criação de armas de energia. Essa descoberta se torna um divisor de águas, pois permite que os humanos transformem um recurso natural em uma vantagem estratégica fundamental.
Equipes especializadas são enviadas para extrair e estudar o mineral, enquanto engenheiros e cientistas trabalham em laboratórios improvisados para desenvolver novas aplicações. Ao mesmo tempo, os nativos de Xandria, que sempre dependeram dos recursos naturais do planeta de maneira tradicional, desconhecem o potencial transformador da luminita. Essa disparidade no acesso e na utilização do recurso gera uma tensão crescente, pois os humanos passam a dominar tecnologias que os nativos jamais imaginaram serem possíveis. As primeiras aplicações do mineral resultam em protótipos de dispositivos que ampliam a resistência das naves e a eficácia das defesas, proporcionando aos humanos uma vantagem decisiva em confrontos diretos. Essa descoberta não só reforça a confiança dos humanos, mas também simboliza a capacidade de transformar adversidades em oportunidades. A luminita passa a ser vista como o as na manga que pode reverter o curso da batalha, destacando como a engenhosidade e a vontade de inovar podem superar desafios aparentemente intransponíveis. Com cada nova aplicação, a presença humana em Xandria se torna mais sólida, pavimentando o caminho para a dominância e o redesenho do destino de um planeta que outrora os desprezou. Conscientes de que a sobrevivência e a futura dominação de Xandria dependem da união, os humanos começam a consolidar suas forças por meio da formação de alianças internas e do fortalecimento dos laços de cooperação entre os membros da expedição. Essa etapa crucial da jornada se dá não apenas na integração dos conhecimentos técnicos, mas também na criação de uma identidade coletiva capaz de superar as adversidades impostas pelo ambiente hostil e pelos confrontos com os nativos. Reuniões diárias, sessões de brainstorming e treinamentos conjuntos se tornam rotina, onde líderes de diferentes especialidades, desde comandantes militares até cientistas e engenheiros, compartilham experiências e estratégias. Essa sinergia possibilita que os humanos maximizem o uso de seus recursos, adaptando tecnologias e metodologias de maneira inovadora. Histórias de sacrifício e coragem começam a circular entre os grupos, fortalecendo o sentimento de pertencimento e a confiança mútua. Além disso, a formação de alianças transcende as barreiras da linguagem e das diferenças culturais, estabelecendo uma comunicação eficaz e uma visão compartilhada do futuro. Cada vitória, por menor que seja, serve como prova de que a união interna pode superar obstáculos aparentemente insuperáveis. A confiança construída nesses momentos críticos fomenta o espírito de equipe, essencial para enfrentar desafios externos e aproveitar as vantagens estratégicas, como a descoberta da luminita. Essa integração faz com que os humanos se enxerguem não apenas como indivíduos isolados, mas como uma nação renascida, capaz de redefinir seu papel no universo. O fortalecimento da identidade coletiva se torna um pilar fundamental para a condução das batalhas futuras, onde a coesão e o trabalho em equipe serão decisivos para transformar a ameaça em vitória. Assim, a união interna e as alianças formadas representam um alicerce sobre o qual será construída a nova ordem em Xandria, demonstrando que, mesmo diante das maiores adversidades, a força da humanidade reside em sua capacidade de se unir e inovar. E aí, se você acredita que a união e a inovação podem reescrever o destino de um mundo, deixe seu like e inscreva-se agora mesmo no canal. Junte-se a nós nessa jornada intergaláctica, onde cada nova história é um convite para explorar os limites do impossível. Após meses de tensão crescente e de preparação estratégica, chega o momento inevitável do confronto final. A batalha decisiva em Xandria não é apenas um embate de armas e tecnologia, mas um verdadeiro teste da resiliência e da criatividade humana frente a um inimigo que subestimou a capacidade de adaptação dos recém-chegados. Enquanto a frota nativa, composta por naves orgulhosamente desenvolvidas a partir de séculos de tradição, se posiciona para atacar, os humanos já arquitetaram um plano ousado. Utilizando o mineral luminita, foram desenvolvidos dispositivos que potencializam os escudos das naves e criam pulsos eletromagnéticos capazes de desestabilizar as defesas inimigas. A tensão cresce nos corredores das naves humanas, onde a combinação de nervosismo e determinação é palpável. Oficiais revisam os últimos detalhes da estratégia, enquanto cientistas ajustam os calibradores dos dispositivos, garantindo que cada milésimo de segundo conte na hora do confronto. No clímax da batalha, a manobra planejada é posta em prática. Um sincronismo preciso de ataques que utiliza a própria energia do planeta para sobrecarregar os sistemas dos nativos. Explosões iluminam o céu de Xandria, e o som dos disparos e dos escudos colidindo ecoa em meio à vastidão do espaço. Os nativos, pegos de surpresa pela eficácia da tecnologia humana, veem seus sistemas de defesa falharem um a um. Cada avanço dos humanos é marcado por um esforço conjunto, onde a união e a coragem provam ser as armas mais poderosas. A batalha decisiva é intensa e sangrenta,
mas a determinação humana prevalece, transformando cada obstáculo em uma oportunidade para reafirmar seu direito de existir e dominar. O confronto final se torna não apenas uma vitória militar, mas um marco na história, o momento em que os humanos demonstram, de forma inquestionável, que sua audácia e inventividade podem reescrever as regras de qualquer universo. Com a vitória na batalha decisiva, a presença humana em Chandria passa de uma mera tentativa de sobrevivência a um império em formação. A dominação do planeta se consolida a partir da implementação de um sistema de governança que une as inovações tecnológicas trazidas da Terra com o profundo conhecimento dos recursos naturais descobertos no ambiente alienígena. A reconstrução inicia-se com a criação de centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados por regiões estratégicas, onde engenheiros, cientistas e líderes militares trabalham lado a lado para transformar as ruínas dos conflitos em símbolos de progresso e esperança. As tecnologias aprimoradas com Luminita são utilizadas para construir infraestruturas resistentes e sustentáveis, que não apenas garantem a segurança dos colonos, mas também respeitam a singularidade do ecossistema de Chandria. Ao mesmo tempo, o processo de dominação é acompanhado por um esforço diplomático para estabelecer uma nova ordem social. Mesmo os nativos que antes rejeitavam os humanos passam a reconhecer, aos poucos, a capacidade de transformação dos recém-chegados. Essa transição, embora marcada por resistências iniciais, culmina na integração de saberes e na criação de uma cultura híbrida, onde elementos tradicionais se fundem com as inovações humanas. A reconstrução de Chandria não é apenas física, mas também simbólica. Cada edifício, cada infraestrutura, representa a superação de um passado conflituoso e a celebração de um futuro promissor. A dominação dos humanos é vista como a materialização da resiliência e da capacidade de reinventar-se, demonstrando que, mesmo quando inicialmente rejeitados, eles podem transformar um mundo hostil em um lar próspero e vibrante. Assim, a nova ordem em Chandria é construída sobre os alicerces da inovação, da cooperação e da incessante busca pelo conhecimento, pavimentando o caminho para uma era de paz e desenvolvimento. Após a consolidação do poder em Chandria, a humanidade se volta para uma profunda reflexão sobre os eventos que transformaram um planeta hostil em seu novo lar. Esse período de introspecção não é apenas um olhar para o passado, mas também um estudo do legado deixado para as futuras gerações. Os líderes e cientistas humanos registram meticulosamente cada etapa da conquista, desde os primeiros passos de adaptação até a vitória decisiva, buscando aprender com os erros e celebrar as inovações que fizeram a diferença. As histórias dos sacrifícios, das estratégias ousadas e da união inabalável formam a base de uma narrativa épica que será contada e recontada nos anais da história intergaláctica. Os relatos não se limitam à glorificação dos feitos militares, eles enfatizam também a importância da adaptabilidade, da empatia e do respeito às culturas anteriormente desconhecidas. Os nativos de Chandria, embora inicialmente adversários, passam a integrar uma nova sociedade, onde os valores humanos e as tradições locais se fundem, criando uma identidade singular e multicultural. Esse legado é celebrado através de monumentos, registros holográficos e festivais que relembram os momentos decisivos da conquista. Cada história contada reforça a mensagem de que a determinação humana pode transformar o impossível em realidade, inspirando futuras gerações a enfrentar desafios com coragem e criatividade. Após refletir sobre a grandiosidade dos sacrifícios, das estratégias ousadas e da união inabalável que forjaram o legado de Chandria, queremos convidar você a continuar essa jornada conosco. Se você se inspirou com essa narrativa épica, imagine quantas outras histórias surpreendentes e cheias de reviravoltas estão por vir. Junte-se à nossa comunidade intergaláctica. Deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma aventura HFY Sci-Fi que desafie os limites do impossível. Compartilhe com seus amigos e com todos que, assim como você, acreditam que a coragem, a empatia e a criatividade podem mudar o rumo do destino.